Oi pessoal, tudo bem? É a Amanda. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito importante, que às vezes a gente não dá a importância necessária, que é entender um pouquinho de macroeconomia, de tudo aquilo que aparece no jornal. Normalmente a gente, quando começa a falar Selic, Copom, IPCA, a gente já desliga os ouvidos porque não entende nada, não sabe como que é e não sabe que isso afeta diretamente o nosso bolso. E hoje o que eu quero com vocês é explicar como que isso afeta diretamente o nosso bolso e como que a gente pode saber como agir de acordo com o que aparece no jornal. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é Selic, o que é Copom, o que é o IPCA e o que é o trade-off que o governo sempre tem que fazer entre IPCA, que é a inflação, e o desemprego. Parece complicado, mas não é. Então vamos comigo que vai ser bem legal. Primeiro de tudo, o governo, ele tem que fazer políticas econômicas. E como que ele faz isso? Tem 1 milhão de coisas. A que eu vou falar aqui é a Selic, que é uma das mais importantes, por isso aparece sempre no jornal. O que é a Selic? A Selic ela é uma taxa de juros básica do país, que é definida de 3 em 3 meses em reunião do Copom, que é um comitê que define, entre outras coisas, a política econômica e a Selic. O que essa taxa de juros básica significa? Por exemplo, significa que se ela está a 6,5%, os bancos vão trocar dinheiro entre si a uma taxa bem parecida a 6,5%. E se eles vão trocar 6,5%, quando esse dinheiro chegar ao consumidor para empréstimos, esse dinheiro vai ser trocado a uma taxa acima de 6,5%, mas nunca abaixo, né? Porque ninguém quer perder dinheiro, inclusive banqueiro. Como que funciona? O governo, para que ele define uma taxa de juros? Só para os bancos trocarem e a gente ter acesso ao dinheiro? Não, porque o governo ele tem que estar em uma constante escolha entre inflação e desemprego. Ele precisa equilibrar, a inflação tem que estar controlada e o desemprego tem que estar controlado. Por que ele tem que escolher isso? Vamos pensar aqui comigo. Se eu coloco uma taxa de juros Selic alta, o dinheiro fica mais difícil de ter acesso, não é correto? Porque se tá mais caro pegar empréstimo, é mais difícil o acesso ao dinheiro, é mais difícil comprar uma casa, é mais difícil comprar um celular, um carro, é bem mais difícil porque o acesso tá difícil ao dinheiro, que ele tá caro. Com isso, minha inflação fica controlada, não fica? Porque se o acesso ao dinheiro é difícil, normalmente o dinheiro vai se manter valorizado, ok? Porém, se o acesso ao dinheiro é difícil, para eu abrir uma empresa é difícil, para eu contratar um funcionário é difícil, para eu produzir é difícil. Ou seja, gera menos emprego. Então, se a taxa de juros está alta, a inflação fica controlada, na técnica, na teoria deveria, e o desemprego aumenta. Eu fico com mais pessoas desempregadas. Se tá difícil ter acesso ao dinheiro, eu vou demitir um funcionário meu para ter mais dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso que funciona. O governo ele tem que escolher inflação e desemprego, que taxa que eu quero. E quando ele abaixa a Selic através das reuniões do Copom, abaixa a taxa de juros, como que fica a inflação? A inflação às vezes aumenta um pouco, por quê? Porque eu tenho mais acesso ao dinheiro, eu posso comprar uma casa mais fácil, eu posso comprar um carro mais fácil. E se eu posso comprar as coisas mais facilmente, as coisas tendem a ficar mais caras. E com as coisas ficando mais caras, aumenta a inflação, que é esse IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E com a inflação mais alta, não fica interessante. Porém, do outro lado da moeda, se a gente tem mais acesso a dinheiro, eu tenho mais acesso para abrir um negócio, eu tenho mais acesso para contratar pessoas, eu tenho mais acesso ao dinheiro para produzir. E se eu tenho mais acesso, o desemprego vai diminuindo, porque eu consigo pagar mais pessoas, porque eu tenho mais dinheiro, apesar daquele dinheiro não estar valendo tanto, porque a inflação está aumentando. Então é mais ou menos isso que é importante você saber, que existe um comitê chamado Copom, que ele define, que é formado pelo governo, claro, que ele define a Selic, que é a taxa de juros básicas da economia. E com a Selic definida, pode-se ter uma política monetária contracionista, que é de ter menos dinheiro na economia, mas controlar a inflação, porém tem mais desemprego, ou uma política monetária expansionista, que é de ter mais dinheiro na economia, diminui o desemprego, mas aumenta a inflação. Por que é importante você saber isso?
Porque se o governo diminui a taxa de juros e tem mais dinheiro na economia, você tem que se preparar, porque o que você comprava há 3 meses atrás por X reais, agora vai ser um pouquinho mais caro, porque a inflação vai subir. E se o governo fizer uma política monetária contracionista, você tem que se preparar, porque vão ocorrer cortes perto de você, nas empresas, porque vai ter mais desemprego. Apesar da inflação estar ali estável, vai ter mais desemprego. Então, às vezes, fazer um curso, se tornar mais importante na empresa que você está, para não correr o risco de ter um corte logo em você, na sua vaga, entendeu? Então, é muito importante você saber essa base da macroeconomia. Vamos fazer um resuminho aqui no final, para vocês poderem sair entendendo. O governo, através do Copom, que é um comitê do governo, define a taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de juros básica da economia, que se ela tiver alta, a inflação fica controlada, mas aumenta o desemprego, e se ela tiver baixa, a inflação fica descontrolada, mas diminui o desemprego. Então é o trade-off do governo, sempre tem que escolher inflação e desemprego. O ideal seria zero inflação, zero desemprego, mas isso é só no mundo ideal também. E tudo isso também pode ser afetado por crises, por revoluções. Então, essa é a base. Sabendo disso, em próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre investimento. Sem saber isso aqui, você não vai saber começar a investir, tá? E se vocês gostaram de saber um pouco dessa matéria mais teórica de economia, me falem que eu posso fazer mais vídeos. Dá a sugestão aí, tá bom? Tchauzinho!